Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política. O objetivo dessa videoaula é introduzir o assunto que nós vamos estudar na nossa aula propriamente dita, em que nós estamos vendo a ordem econômica na Constituição de 88, os princípios gerais da atividade econômica que estão contidos lá no artigo 170. Lembram disso? Título 7 da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1º, os princípios gerais da atividade econômica. Está lá no artigo 170, só relembrando, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí nós estudamos o primeiro princípio, o princípio da soberania nacional. Estão lembrados? A entidade, no caso o Estado, que não conhece superior na ordem externa, porque na ordem externa todos estão em pé de igualdade, nem igual na ordem interna. Por quê? Na ordem interna está em posição de superioridade em relação a todos os demais. Depois disso, nós estudamos o princípio da propriedade privada. Estão lembrados? O princípio da propriedade privada, um princípio que sempre foi reconhecido em todos os ordenamentos constitucionais brasileiros. A propriedade é privada e é garantida pelo Estado. Depois, estão lembrados que nós estudamos a função social da propriedade. Por quê? A propriedade é privada, certo? É garantida pelo Estado, mas ela está sujeita ao cumprimento de uma função social da propriedade, certo? Que, caso não esteja cumprindo, permite ao Estado, certo, implementar suas medidas que possam garantir uma adequada política urbana e uma justa política agrária, ou seja, ele pode até vir a desapropriar caso a propriedade não esteja cumprindo sua função social. Bom, em seguida, e aí nós utilizamos uma aula inteira para falar disso, nós estudamos o princípio da livre concorrência, certo? Esse é um pouco mais complicado até para a gente compreender melhor, e para o entendimento dele, estão lembrados que nós estudamos a lei da oferta e da procura, certo? Aquelas questões de equilíbrio, o justo preço e tudo mais, e depois nós entramos propriamente no princípio da livre concorrência, ou seja, cabe ao Estado evitar que haja abusos, certo? Da ordem econômica, para garantir o quê? O equilíbrio, justo preço, para evitar desabastecimento, lucro especulativo e tudo mais. Bom, hoje nós vamos estudar princípio da defesa do consumidor, princípio da defesa do meio ambiente, princípio da redução das desigualdades regionais e sociais, princípio da busca do pleno emprego e princípio do tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte, que são os 9 princípios da ordem econômica. Princípio da defesa do consumidor, vamos ver hoje, é um dos elos fracos, certo? De uma relação de consumo, por isso impõe ao Estado a sua proteção. Quem de nós nunca teve um dissabor com as suas relações de consumo? Então, por conta disso, até que vem surgir lá o nosso Código de Defesa do Consumidor, de 1990, certo? E que muita gente, infelizmente, ainda não se deu conta da necessidade de respeitar o consumidor, muitas empresas. Bom, em seguida, vamos estudar um princípio que, para vocês que são mais jovens, já tem uma mente mais aberta à necessidade da defesa do meio ambiente, coisa que alguns lá no passado e infelizmente algumas pessoas ainda não têm a ciência necessária com relação à necessidade da proteção ao meio ambiente, ao meio ambiente, visa a utilização racional dos bens e fatores da produção nacional, limita o seu uso
Por quê? Porque o interesse coletivo está acima do interesse individual, certo? Esse é um grande dilema que eu já comentei aí em aulas anteriores para vocês. É uma tendência moderna, né? Cada vez mais moderna e cada vez mais necessária, né? Lembram lá no passado, os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Então nós temos que utilizar os recursos da melhor maneira possível, da maneira mais racional possível, certo? E não só por conta de racionalizar o recurso, porque isso, né, é um interesse coletivo muito maior, a um meio ambiente saudável, certo? E vamos comentar a respeito dele. Depois, nós vamos falar do princípio da redução das desigualdades regionais e sociais. Princípio muito importante aqui no Brasil, um país com tantas desigualdades regionais e principalmente também desigualdades sociais. Este é um princípio, né, que não tem uma aplicação prática tão direta quanto os demais, certo? Mas é um princípio que é importante estar aqui, porque deve estar sempre norteando as ações do Estado, reduzir as desigualdades regionais, reduzir as desigualdades sociais, né? Ter um país mais justo. Está lá no artigo 3º lá da Constituição, né? Também, e é quase que uma repetição, certo? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, da marginalização, bem como a redução das desigualdades regionais e sociais. Lá no artigo 3º já está lá, entendeu? E isso não se consegue sem uma ação também e principalmente, certo, da atividade econômica, da ordem econômica. Tá ok? Bom, outro princípio igualmente é importante e também como o anterior, que não tem uma aplicação prática tão direta, mas deve sempre nortear a ação do Estado, que é a busca do pleno emprego, certo? Busca do pleno emprego. É lógico que não é tão simples assim aquilo que está no papel, fazer acontecer, fazer valer, certo? Já estava previsto lá em outras constituições a busca do pleno emprego. Qual a finalidade? Garantir a população economicamente ativa, né, esteja exercendo atividades geradoras de renda, né, aproveitando os potenciais do país, princípio da eficiência e tudo mais. Então, buscar o pleno emprego. Infelizmente, nós estamos num país que parece que essa busca não tem tido muito sucesso nos últimos anos, né? O país está com uma taxa de desemprego, eu diria até alarmante, preocupante, né? Não é só pelo fato de estar aqui na lei que ela tem, como eu disse, uma aplicação prática, mas deve ser uma busca constante. E por fim, nós vamos estudar o princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. As pequenas empresas de pequeno porte no Brasil têm uma dificuldade muito grande, né, de sobrevivência, certo? Principalmente nesse mundo de globalização, de grandes capitais, de concorrência muito grande. A dificuldade de uma pequena empresa sobreviver é enorme. E toda grande empresa um dia já nasceu pequena, certo? Então vamos tentar entender melhor o que é esse princípio do tratamento favorecido para as empresas de capital nacional, faltou escrever aqui capital nacional, de pequeno porte, certo? De pequeno porte, que gozam de um tratamento diferenciado e tudo isso tem um porquê, né? Por quê? Por conta disso, uma série de legislações surgiram no escopo desse princípio, assim como os demais, por conta do princípio como eu falei, princípio da defesa do consumidor, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, princípio do meio ambiente, nós temos
por conta dele, nós temos toda a nossa legislação, os nossos códigos, o Código Florestal tão recente aí e de tão difícil implementação, né? E também assim como esse princípio, o princípio do tratamento favorecido para a empresa de capital nacional de pequeno porte, fez surgir uma série de legislações que dão algumas condições diferenciadas para as empresas enquanto elas se encontrarem nesta condição de microempresa, de pequeno porte, né? Muita gente não pode até se perguntar se esse princípio, de certa forma, condiz com o princípio da livre concorrência, das condições de igualdade que deve ser garantida, mas o Aristóteles já dizia, essa é uma frase muito importante que vocês vão usar muitas vezes, inclusive para outras situações do curso de Direito. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, certo? Então, os iguais, tratamento igual, os desiguais, um tratamento desigual. Então, assim nós praticaremos a verdadeira justiça. Bem, como eu disse para vocês, essa videoaula tem apenas a finalidade de introduzir os assuntos que nós vamos ver na nossa aula propriamente dita, que em breve irá se iniciar. Então, nos vemos em instantes e para uma melhor compreensão e discussão de todos os assuntos aqui abordados, certo? Guardem suas dúvidas, curiosidades, que nós esclareceremos em breve. Muito obrigado pela atenção. Até já!